This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. So good, so good, so good. Great gifts for dad? We've got them, and they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. How did I not know Rack has Adidas? They've got the best gifts. Gotta show dad some love. Snag amazing deals on Father's Day gifts from Cole Haan, Calvin Klein, Vince, and more. Great brands, great prices. That's why you Rack. Peter Stump, também conhecido como Peter Stubb, nasceu em 1525 em Epperfeld, uma pequena comunidade rural de Bad Burg, Alemanha. Ele era um agricultor aparentemente comum, pertencente a uma família respeitável. No entanto, sua vida tomou um rumo sombrio e macabro, tornando-se uma das figuras mais infames da história medieval alemã. Por volta do ano de 1580, após a morte da esposa, Peter ficou viúvo e assumiu a responsabilidade de cuidar e criar de seus 2 filhos sozinho, uma filha de 15 anos e um filho de idade desconhecida. À primeira vista, ele parecia ser um pai dedicado e um membro respeitável da comunidade. No entanto, rumores começaram a circular sobre o seu comportamento perturbador e abusivo, especialmente em relação à própria filha. Além das acusações de abuso sexual, Peter também foi acusado de manter um relacionamento incestuoso com uma parente chamada Catharina Trump, o que era considerado um grave pecado pela Igreja entre 1534 e 1569. Esse é o caso de Peter Stump, o lobisomem de Bedburg. O conteúdo original circula por alguns portais de notícias, adaptado para ser contado por nós. E você? Tem uma história, um relato, um caso que quer compartilhar com a gente? Envie seus relatos, histórias e contos para natrilhadoterror@gmail.com. Caso queira, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Lembramos ainda que todo o teor dos conteúdos que são narrados por nós são de responsabilidade de seus respectivos autores. Não temos qualquer intenção em testificar a veracidade ou não dos relatos, a não ser unicamente narrar e contar as histórias que nos são encaminhadas. Amigos, amigas, eu sou o Márcio e o programa Na Trilha do Terror é um podcast totalmente dedicado a mergulhar nas profundezas do mistério, explorando histórias sombrias, lendas urbanas e o universo fascinante do terror, além de crimes reais. Esse é mais do que um projeto, é uma realização do nosso trabalho, a nossa paixão com o objetivo de conectar pessoas ao desconhecido e causar aquele frio na espinha e na barriga que só o horror pode trazer. Olá, pessoal! Eu sou a psicóloga Luciana Muniz e saibam que os desafios de elaboração de cada episódio são reais. Continuar trazendo histórias autênticas e de alta qualidade exige muito esforço e recursos. Precisamos superar barreiras como edição, gravação e etc. Alcançar um público maior ou financiar os custos da produção para garantir que essa trilha do medo continue viva. E saiba que o seu papel na divulgação é crucial. Peço a sua colaboração para divulgar o podcast e todos os conteúdos relacionados. Compartilhe com seus amigos, familiares, seguidores. Faça isso, se possível, em até 24 horas após a postagem.
por mensagem direta ou inbox, para que o impacto seja ainda maior. Detalhe, nós publicamos um episódio semanal, ou seja, a frequência é semanal, é por semana. Nossa meta atual é alcançar o apoio para continuar a produzir bons conteúdos. Lembrando que essa campanha ela vai durar 72 horas. Olha os benefícios que você tem ao ser membro do clube na Trilha do Terror. Você tem episódios exclusivos só para apoiadores. Você pode participar de um bate-papo comigo, com a Luciana e com a Yara. Você pode participar da gravação de episódio, além de mandar o seu comentário gravado que será inserido no próximo episódio. Além disso também, você pode participar do WhatsApp VIP, o nosso grupo do WhatsApp VIP, que é só seleto para você amigo, para você amiga, apoiador. Aqui no link tem o nosso WhatsApp social. Clica aí e faça parte desse grupo. Ouça, acompanhe, comente, deixe seu gostei, avalie-nos com as 5 estrelas no Spotify e compartilhe. E por que compartilhar? Cada ouvinte novo, cada comentário e cada compartilhamento significa muito. Com sua ajuda, podemos crescer e levar a magia e o medo do terror para ainda mais pessoas. Clica no detalhe deste episódio e adote um episódio. Vamos juntos nessa jornada que pulsa entre o arrepiante e o fascinante. Contamos com você! Peter Stump, acusado pelo assassinato de mulheres e crianças. O serial killer da Alemanha medieval admitiu que tinha contato com um demônio feminino. Acusado de ser um assassino em série e canibal, o agricultor alemão ficou conhecido como o lobisomem de Bedburg. Nascido em 1525, ele fez parte de uma importante família da comunidade rural em Eperfurt, em Bedburg, Alemanha. Por volta de 1580, Peter ficou viúvo e passou a criar sozinho seus 2 filhos, uma garota de 15 anos e um menino de idade desconhecida. Ele parecia ser um homem comum e pai dedicado, até que surgiram rumores de abuso sexual contra a própria filha. Além disso, Peter teria mantido um relacionamento íntimo com uma parente chamada Catharina Trump, o que também era considerado incestuoso pela igreja. Entre 1564 e 1569, boatos que circularam pela cidade fizeram de Peter o principal suspeito de cometer uma série de assassinatos. Os corpos esquartejados de 14 crianças e 2 mulheres grávidas foram encontrados nas florestas de Bedburg. Logo surgiram diversas histórias sobre Peter Stump. Diziam que o homem se transformava em lobisomem, graças a um cinturão mágico que havia ganhado do diabo. Ele também foi acusado de se alimentar de sangue da carne das vítimas e devorar animais dos fazendeiros locais. Capturado e torturado, Peter confessou que se envolvia com magia negra desde os 12 anos e que tinha contato frequente com um demônio de aparência feminina que suga a energia dos humanos com quem mantinha relações sexuais. Nas sessões de tortura,
O serial killer era amarrado a uma roda que quebrava seus ossos e arrancava pedaços de sua carne. Condenado por um tribunal da cidade de Colônia, Peter foi executado em outubro de 1589. Foi decapitado e teve a cabeça jogada em uma fogueira. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Esse foi o caso do lobisomem de Badbury. Meu amigo, minha amiga. História macabra. Você já conhecia essa história? Você tinha conhecimento desse relato, desses fatos? Sim ou não? Comenta aqui o que você achou dessa história. E diga mais, se você fizesse parte do tribunal do júri, no qual Peter Stubb foi condenado, você daria o veredicto de culpado ou de inocente? Qual seria o seu voto nessa sentença? Luciana Muniz, que história esquisita, hein, minha amiga? Muito macabra, hein? Olha só, e que medo, né? Porque ali fala que ele foi realmente capturado e torturado e fizeram várias coisas com ele. Então, ele assassinou pessoas e, no final das contas, tudo que ele fez para as pessoas voltou para ele, digamos assim. Voltou, né? É aquilo, você planta, como diz a Bíblia, você colhe, né? Sim. E ele colheu. É isso mesmo, ele colheu tudo isso, né? E aí fala que ele participou dessas sessões, né, de magia negra e tudo mais. Então ele participou já de rituais assim. Agora, eu fiquei aqui me perguntando, como pode uma criança com 12 anos já se envolver com essas coisas, né? Provavelmente algum parente dele, alguém da família, pode ser que tenha tido essa influência por aí. Alguém o iniciou, né, Luciana? Sim, eu acredito que sim, né? E eu já ouvi casos assim de pessoas que iniciaram até nessas questões de rituais, em rituais mesmo, né? Uhum. De alguma religião e tudo, por conta disso. Tinha alguma tia que fazia isso, ou no quintal da prima, que faziam reuniões e tudo mais. Então a pessoa ela foi se aproximando por conta disso. Uhum. E ele tão novo, né? 12 anos, 12 um anos. adolescente, provavelmente ele deve ter se aproximado aí por algum familiar, alguém próximo. Eu não tenho conhecimento de como era o comportamento ou como era considerado uma criança com 12 anos na Idade Média. Eu não sei se já era considerado um pré-adulto, se já era considerado um adolescente. Eu não tenho esse conhecimento, não sei se você tem essa informação. Mas eu imagino... Você tem essa informação? Então, assim, né, até pelos livros, né, filmes e tudo, realmente nós vemos como um mini adulto, né? Uhum. As pessoas ali não tinham essa questão de adolescência como nós vemos hoje. Uhum. Desde muito cedo eles já saíam a trabalhar, 7 anos, 6 anos, já tinham grandes responsabilidades, né? Então eu imagino que era por aí também. Eram outros tempos, né? Então, assim, eu acho que faz sentido essa sua colocação mediante essa influência que ele deve ter recebido de alguém que possivelmente o orientou para seguir esse caminho. Só que mais tarde trouxe consequências gravíssimas para ele, né? Pois é, porque ele agiu totalmente assim, frio,
né? E interessante assim que ele foi fazendo esses assassinatos para mulheres, né? Sim. Então ele fazia isso com crianças e o foco eram mulheres, pessoas mais, como posso dizer, o sexo frágil, né? Como Isso. é falado assim mais, né? Agora, eu fico assim abismado como que, isso se repete até nos dias de hoje, como que um pai tem coragem de abusar da própria filha. Luciana, isso é um distúrbio mental, né? Podemos colocar que sim, né? Pedofilia é algo, crueldade também, porque muitas pessoas também sabem o que estão fazendo, mas faz ali pela questão, né, do seu próprio interesse, para poder satisfazer suas fantasias, então não estão nem aí com o que o outro pensa, o que o outro está sentindo, então é muita crueldade mesmo. Eu estava, enquanto a gente estava lendo aqui esse relato, essa história, eu estava fazendo aqui uma linkagem, né, com o Maníaco do Parque. Também atacava as mulheres aqui em São Paulo, no parque, acho que é o Parque Estadual, se não falha a memória, né? Acho que é isso. E eu estava até comentando hoje com o meu amigo Danilo Corsi, o esposo da Camila Kitzel, do podcast Ao Vivo é Muito Pior. Inclusive, um abraço para você, Danilo, um abraço para você, Camila, que estão lá em Berlim, na Alemanha. E nós estávamos falando sobre a questão de que o Maníaco do Parque está prestes a ganhar liberdade. Não sei se você sabe disso, né? Tá chegando a época. Nossa, eu não sabia. Ele está prestes a ganhar liberdade. Pode ser que ele seja liberto a qualquer momento, ou esse ano, ou ano que vem, enfim, não sei. E eu estava vendo aquele documentário sobre ele e também assisti o filme. Não sei se você já assistiu esse filme sobre ele. E no documentário tem uma parte de uma entrevista que ele fala bem assim, se eu sair, eu vou matar de novo. Ou seja, mediante a todos os crimes que ele cometeu, a pessoa não demonstrou, eu acho que até hoje, nenhum sinal de arrependimento ou de remorso. E eu penso que o Peter Stupp foi na mesma linha, Luciana, ou o meu raciocínio está errado? Sim, acredito que sim. É o tamanho da frieza ali que ele agiu também, né, com os assassinatos e tudo mais. Então demonstra realmente, né, que ele tinha algum transtorno mesmo de personalidade. Né? Ele fazia realmente as coisas assim, isso não é uma questão, nunca foi, né, de uma pessoa normal. E foram vários episódios, né? Então, realmente, é um comportamento assim, muito impulsivo, muito de manipular o outro, de ver ali realmente o outro sofrendo, mas sentindo prazer no sofrimento do outro. Né? Sente prazer. Sim, torturar e fazer maldade ali mesmo, né? Então não tem empatia alguma. Isso é um comportamento bem parecido mesmo com o do Maníaco do Parque. Bem louco, né? Demais. Bem loucura. Eu tava falando com o Danilo hoje, né, sobre isso. Eu falei, Danilo, eu não estou justificando. Entendam bem, tá bem, amigos? Eu não estou justificando ou querendo passar pano nos crimes que o Maníaco do Parque cometeu. Mas veja bem, Luciana Muniz, você, uma mulher bonita, inteligente, chega para você um cidadão dizendo que é de uma agência tal, que quer fazer umas fotos com você. Você iria lá pro meio do mato fazer foto com essa pessoa, Luciana? Ai, olha, eu não iria, viu? E assim, eu imagino, também eu não julgo as meninas que foram, né, e tudo, mas ele devia ter, assim, um potencial, né, muito grande mesmo de manipular, né? Então, às vezes a pessoa já se sente ali, né, mais retraída, né, ou com a baixa autoestima, não sei, né, o que podia estar passando na cabeça das meninas, e se viram numa oportunidade, nossa, que legal, né, eu vou estar conhecida, e talvez ele estava ali, né, falando muitas coisas para elas, né, dando uma carreira ali de sucesso, algo promissor, e talvez elas ali com esse olhar inocente, né, que nem imagina, né, que uma pessoa desse nível, talvez ele era uma pessoa muito educada, ele sabia como chegar nas pessoas, nas meninas, né, e daí elas foram saindo, justamente, né? Então, você tocou no fator principal onde eu queria chegar.
Amigos, não estou aqui, de novo, passando pano sobre os crimes dele, nem tampouco julgando as pessoas que foram vítimas. Mas eu quero bater na tecla da ingenuidade. Essas mulheres que ele assassinou, estuprou, foram muito ingênuas. E o Danilo, ele comentou uma coisa comigo que eu achei bem interessante, por isso que eu levantei aqui essa bola, que não é que as pessoas são burras, não, insensatas, não é isso. É que, como a Luciana também tocou agora, elas viram a oportunidade de, quem sabe, ter uma vida diferente. Ou seja, um sonho realizado. Como a Luciana bem falou. Essas pessoas, elas têm um poder de manipulação muito grande. Muito profunda. E o documentário mostra, o filme mostra a forma como ele se aproximava das pessoas. Então eu imagino que o Peter Stump, lá na época dele, deveria ter uma técnica semelhante para poder conseguir levar as pessoas para dentro do mato e cometer as atrocidades. Sim, Luciana. Porque é muito parecido, né? E aí, imagino também que com toda essa manipulação, ele ia ganhando a confiança nas pessoas. Então as pessoas passavam ali, né, a ficar encantadas e tal, e tudo. E a pessoa, ela estava indo porque ela estava confiando nele. Confiando que realmente toda aquela fala dele era verdadeira e tudo mais. Então isso é uma característica. Era uma oportunidade de mudar de vida, né, Luciana? Grande oportunidade, imagina, né? Elas lá passeando no parque e tal, e aparece algo assim, né? Uma super oportunidade. Então, esse é um comportamento muito marcante mesmo de pessoas psicopatas, né? Pessoas que não têm sentimento ali pelo outro, não têm ali empatia, e não estão nem aí mesmo, né? Eu quero mesmo enganar, eu quero que a pessoa faça o que eu tô com vontade, vou manipular até conseguir o que eu quero. Então, é muito esse pensamento ali da pessoa com esse comportamento. Arrependimento e remorso zero? Zero. Nenhum. Meu amigo, minha amiga, comenta aqui o que você achou desse episódio, inclusive do nosso bate-papo. Vai no detalhe desse episódio aí, clica lá no link e adote o episódio e ouça lá episódios exclusivos só para os membros do clube na Trilha do Terror. Tá bom? Obrigado por ter chegado até o final. Luciana Muniz, querida psicóloga, obrigado pela sua participação enriquecedora nesse episódio, querida. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês. Sempre é um prazer e uma honra muito grande compartilhar sobre essas histórias. O Instagram da Luciana é @psicóloga Luciana Muniz, ok? Isso, é o contrário. É Luciana Muniz, psicóloga. Ah, tá. É o contrário. Gente, eu sempre inverto as bolas. Gente, eu tenho TDAH, tá? Não reparem não, tá? Então é @Luciana Muniz, psicóloga. O Instagram dela, você pode estar conversando com ela. Se precisar de auxílio aí, tenho certeza que a Luciana vai atender você muito bem. Embora ela é especializada em adolescentes, é isso, Luciana? Isso, mas eu trabalho com adultos também, né? Eu fiz essa especialização de adolescentes para ajudar mais os pais também, em algumas situações pontuais. Então... Que ótimo. Maravilha. Luciana, obrigado mais uma vez. Um beijo para você e até a próxima, querida. Imagina, até a próxima. Um beijo. Tchau.